pregador mirim da noite. As crianças vão ouvi-lo. Tô brincando. Mas levante suas mãos, abençoe a vida dele. Pai, obrigado pela vida do meu pai, pelo coração dele. Que ele seja nessa noite um canal do Senhor para tocar as nossas vidas através da sua palavra. Que ele seja direcionado pelo seu Espírito, conduzido pelo seu Espírito, Senhor. A revelação genuína da tua palavra e do teu evangelho. Eu abençoo a vida dele, o coração dele, em nome de Jesus. E amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes? Estou feliz porque vir à casa do Senhor é motivo de alegria. Vir à casa do Senhor é motivo de celebrar o nome dEle, adorar o nome dEle. Por isso estamos alegres. Por isso nosso coração se alegra ao vir à casa do Senhor. Nesta noite eu quero falar um pouquinho, continuar falando de quebrantamento. Desde quando o pastor falou que 7 dias de orações, a gente ia falar muito de quebrantamento. E hoje tem um tema, né? A Fran vai colocar aí, que eu coloquei, que eu estudando, criei, que é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração entregue ao Senhor. Como o pastor falou do selo, é um coração com o selo do Senhor. E eu tenho alguns capítulos e versículos para nós ver nesta noite. Mas antes mesmo de começar, quero falar um pouquinho do quanto faz mal um coração duro. Nesses dias eu ouvi de um pastor Luciano Subirá, ele falando de um coração duro. Ele falou que Jesus se redimiu do coração duro, porque um coração duro não tem misericórdia com o necessitado. Um coração duro provoca dor em Deus, machuca o coração de Deus. Falo isso sem medo. Ouvi do homem que muito sabe, e nós precisamos aprender com esses homens, com os homens desta casa. Aqui também tem homens, glória a Deus, cheios da sabedoria do Senhor. Mulheres. Então, um coração duro machuca o coração de Deus, porque não conhece a Deus. É filho e não conhece o Pai. Então, um coração quebrantado, Deus ama demais. Aleluia. É assim que tem que estar o nosso coração. Quebrantado. Nesta noite eu vou iniciar com 1 Reis, capítulo 8, versículo 58 e versículo 61. Já passei para a Fran ali. Deixa eu esperar vocês abrir a Bíblia para nós acompanhar junto. Amém? 1 Reis 8, 57. Diz assim: inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou
a nosso Pai, a nossos pais. Queridos, aqui Salomão está falando para Israel, está falando para o povo de Israel. Inclinemos o nosso coração. O que eu falei inclinemos? Porque Salomão também se colocou no lugar, ele falou o nosso coração. Porque só um coração inclinado ao Senhor vai andar em todos os seus caminhos. Vai guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Por isso ele falou, Israel, tenha um coração inclinado ao Deus. Eu até coloquei, um homem só consegue isso se tiver um coração inclinado. Salomão está dizendo para o povo de Israel, só um coração inclinado a Deus obedece os seus mandamentos. Um coração que não é inclinado a Deus, querido, é fora. Não vai obedecer, porque ele está duro. Mas um coração inclinado, um coração quebrantado, vai obedecer os caminhos do Senhor. No versículo 61, do mesmo texto, esse me tocou bem profundo, que ele é mais forte ainda. Ele diz assim, ó, seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Esse foi mais forte, que ele está falando perfeito. Aí nós olhamos, pode olhar e falar, esse irmão está louco, como pode ter um coração perfeito? Na nossa mente pode não caber isso. Mas Jesus é o maior exemplo de nossas vidas. É o maior exemplo da obediência. É o maior exemplo de um coração perfeito em Deus. Um filho, coração perfeito em Deus. Deus espera isso dos seus filhos, da sua igreja. Ou seja, porque Jesus, mesmo sendo homem sim, ele se tornou homem na terra, carne. Tinha um coração perfeito no Pai. Ou seja, um coração totalmente entregue ao Senhor. Aleluia. E ele fala, Salomão está falando, entregue ao Senhor, fazendo a vontade do Pai, porque Jesus ele não falava Deus, ele chamava Pai. E Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Ou seja, só um coração perfeito alcançará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus sim, passou a boa, a agradável e alcançou a perfeita vontade do Pai. Porque permaneceu na obediência com o Pai. Por causa do seu coração. Por causa da obediência com o propósito que Deus entregou em suas mãos. Que propósito, irmão? Muito forte. Que todos nós sabemos que Deus entregou o seu Filho, o primogênito, por amor a nós. E se nós olharmos Jesus, o Filho, ele cumpriu o propósito com a vida dele, porque ele entregou a sua vida, morreu por nós, na cruz. Isso, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então, um homem e uma mulher só alcançam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus com um coração entregue à vontade do Pai. Porque quando você está com o coração entregue, você faz a vontade, assim como Jesus fez.
Ah, mas foi Jesus, lógico que ele ia morrer, não. Quantos profetas não morreram pelo Evangelho, por Jesus? Para subir para a glória. Provérbios, capítulo 23, número 26. Aqui é Deus falando para Salomão. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observarão os meus caminhos. Um coração no Senhor, querido, vai observar os caminhos do Senhor, vai enxergar a face, vai sondar o coração de Deus. Por isso que ele fala, dai-me o teu coração para que você não se perca. Não ande na direção do seu coração, mas dai-me o seu coração para que você prossiga, senão você não vai cumprir o meu propósito. E olha que Salomão, quando Deus falou para ele, pede o que quiser, ele falou, eu quero só sabedoria. Se o homem queria só sabedoria, Deus falou, pediu o coração dele. Quem somos nós? E eu coloquei aqui, hoje não é diferente. Deus quer o nosso coração para que nossos olhos se abram para os seus caminhos, para que nós andemos na direção do propósito. Querido, nós, homens, mulheres, nós, ser humano, pedimos tantas coisas ao Senhor. Eu tiro por mim. Quando a gente vai orar, a primeira coisa que tem, se nós orar uma hora de oração, se brincar 50 minutos, é só pedindo. Talvez não tenha 10 minutos ou 5 de agradecimento ou clamando pela presença. Esse é o coração do homem, é pedir coisas. E pedimos tantas coisas. E o Senhor só nos pede o coração. Ele é tão bom que Ele só nos pede o coração. Que Ele está dizendo assim, ó. Deus, Ele quer apenas o nosso coração para que nós andemos na obediência dEle. Se Ele tiver o nosso coração, se nós der o nosso coração para Deus, já era. Nós não temos mais controle. O controle é dEle, está na mão dEle. Acabou. Se está na mão de Deus, o controle é dele. Não é meu, não é seu, nós não temos mais o controle. E se está no controle, está na mão de Deus, é o lugar que nós devemos entregar o nosso coração. Aleluia. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Deus continua falando com Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, procede as fontes da vida. A vida ela é gerada na fonte. Se você tem um coração guardado em Deus, a sua fonte só vai pronunciar palavras de vida. Aleluia. Quando eu estava lendo esse versículo, não vou mentir para vocês não, eu me tremia todo. Porque Deus fala, guarda o teu coração, filho. Esquece todas as coisas. Não se preocupe em guardar coisas. Esvazia o seu coração de coisas e guarda. Um coração guardado não sai da presença do Senhor. Um coração guardado não sai dos caminhos do Senhor. Porque um coração guardado no Senhor, ele é obediente. Tudo aquilo que Deus propôs para ele. Porque o coração está guardado nele. Um coração guardado no Senhor.
coloquei um coração guardado significa um lugar seguro. Ou seja, é ter um relacionamento com Deus e conhecer ao Senhor. Este é o lugar seguro, onde nós podemos guardar o nosso coração. E aí, através disso, nós temos um relacionamento com o Senhor. E conhecemos Ele verdadeiramente. Podemos conhecer o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ou seja, desse lugar, ali está falando, que eu escrevi aqui, que procede as fontes da vida, isso significa ter um coração puro. É proferir as palavras de bênção, ou seja, declarar vida e não palavras árduas, não palavras de morte. Porque o coração puro, ele não tem maldade. Ele não tem como desejar mal ao próximo. Coração puro, ele tem misericórdia do necessitado. Ele se preocupa com aquele que está no momento difícil, que está muitas das vezes afastado, frustrado. Mas o coração puro, ele cuida. Aleluia. Vamos para 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, na NTLH. Coloquei esse versículo porque eu falei de fontes da vida. Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus disse é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais morte, nem aborto, ou seja, nem esterilidade. Se nós entendemos aqui, Eliseu ele foi aonde para purificar as águas? Na fonte. Não foi lá no meio do lago. Porque se ele coloca o sal no meio do lago, não tem como purificar. Aquela água vai embora e a fonte continua jorrando águas contaminadas. Então, se a fonte estiver pura, todo o resto, tudo aquilo que estiver no lago será purificado. É a pureza, Jesus. Pureza, meus irmãos. Aleluia. Que nem eu falei, porque a fonte purificada purifica todo o resto. E assim que tem que ser a nossa fonte. Que fonte? O nosso coração. Porque ele é a raiz, querido. O nosso coração é a raiz de tudo aquilo que vai sair. Quando a gente diz que a árvore boa dá frutos bons, mas nós esquecemos que para a árvore ser boa, primeiro a raiz que vai fazer com que ela floresça. Isso é o nosso coração, querido. Isso tem que ser o meu e o seu coração. A fonte de um rio de águas vivas. Este altar é para isso. Para jorrar a fonte de águas vivas, para declarar vida. Aleluia. Salmo 51, 10. Agora nós vamos falar um pouquinho de Davi, pai de Salomão. A gente vai falar um pouquinho porque esse homem, Deus escolheu como segundo o seu coração. Todos nós sabemos que quando
profeta Samuel foi à casa de Jessé. Primeira coisa que Deus falou: não olhe para a aparência, não olhe para a formosura, vamos dizer, para as bonitezas. Não olhe para isso. Se você estiver olhando para isso, você está olhando com o seu coração. Porque Deus, Ele vê o coração. E ali passou um a um. Acabou? Ah, tem um ruivinho lá com as ovelhas. Vá buscá-lo. Quando ele chegou, se assentaram à mesa. Segundo o coração de Deus, se assentar à mesa com Jesus. Como eu falei que Davi era segundo o coração de Deus, Davi sabia de suas fraquezas, das suas impurezas, dos ídolos. Ou seja, Davi tinha desobedecido a Deus. Espera aí, eu não li o versículo, perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Agora eu vou falar disso aí. Agora eu vou ler de novo, ou seja, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Davi sabia das suas fraquezas, das suas impurezas, dos ídolos, ou seja, ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha saído da presença. Agora você imagina um homem segundo o coração de Deus, desobedeceu a Deus. Imagina nos tempos de hoje. É bem facinho desobedecer a Deus. Muito fácil. Qualquer motivo, por menor que seja, a gente desobedece a Deus. Mas Davi sabia disso, que ele tinha desobedecido. Então, por isso que Davi pediu isso a Deus, um coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por isso que ele pediu, e renova um espírito reto. Por quê? Que ele tinha desobedecido, mas no mesmo instante, quando ele pediu isso, Davi demonstra um profundo arrependimento no seu coração. Ou seja, Davi pedindo para Deus, me coloca de volta no teu caminho, no lugar de obediência. Aleluia. Significa isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto para que eu ande nos seus caminhos. Para que eu não desvie mais da tua obediência, dos teus caminhos. O homem, ele só vai obedecer a Deus nessa situação, no arrependimento. É o arrependimento que nos coloca de volta à presença, que nos coloca de volta à obediência. Por isso que Davi, muitos não entendem, que muitas vezes Davi desobedeceu a Deus. Mas por quê? Que Deus sempre gostou de Davi, porque era um homem de coração arrependido, um homem de coração quebrantado. Salmos 50, no mesmo 51, versos 17. Eita, esse é forte também, hein? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Eu brinquei ontem com o pastor Wesley, que ele falou esse versículo, falou, como é que você pega o versículo que eu vou falar? Eu falei, o que eu vou falar agora? Mas Deus, Ele nos mostra, Ele fala conosco.
Ou seja, Deus ama um coração, ama um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ou seja, esse sacrifício que Deus aceita. Não é um sacrifício de coisas. Não é um sacrifício de dinheiro, não sei, não. O sacrifício que Deus aceita, que alegra o coração de Deus, que Deus ama, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ou seja, é nesse lugar que Deus vem, querido. O pastor Wesley falou ontem isso, é nesse lugar que Deus vem. Eu ainda digo mais, é nesse lugar que Deus habita. Ele não só vem, ele vem e habita. Porque ele nos escolheu como morada do seu Espírito. Então, além dele vir, ele habita. Mas num espírito quebrantado, num coração quebrantado e contrito. Isaías 57, 15. Vou explicar mais um pouquinho porque que Deus habita no contrito. Olha lá. Porque assim diz o alto e sublime. Quem? O alto e sublime. Que habita na eternidade, cujo o nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Nossa, aí agora ele vai falar, ó. E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Cara, gente, que privilégio. Que privilégio que Deus está falando ali para Isaías. Ó, Isaías, é isso que eu faço. Ele está dizendo assim, ó, sabe, eu habito na eternidade. Aleluia, Jesus. Na eternidade. Ele está falando também, eu habito no alto lugar santo. Este lugar precisa ser santo. Aleluia. Este lugar precisa ser santo. Porque é um lugar de habitação do Espírito de Deus. É o próprio Deus que está dizendo. Não é nem só dizendo, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, Deus se revela para mim e para você, assim como ele se revelou para Isaías, que ele habita na eternidade, no lugar santo e também no contrito, para vivificar o espírito dos abatidos, do coração dos abatidos. Privilégio ser o lugar de habitação daquele que habita na eternidade, no lugar santo, do sublime. Caramba, meu Deus, para entender isso, é só o Senhor. Eu me peguei e falei, Senhor, habite no meu coração, Senhor. Santifica, purifica, quebranta, para que eu te obedeça. É isso que nós temos que pedir. Temos que pedir muito ao Senhor. Mas não é coisinhas para preencher o nosso coração, porque o vazio do nosso coração só Ele preenche. Isso aqui é o selo. O pastor falou de selo. Ele está dizendo, eu habito, seu coração está selado. É a minha casa, o meu lugar de habitação. Aleluia. Salmo 139, 23. Olha lá. Quem que fala isso? Davi, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O homem segundo o coração de Deus, mas ele não conhecia o seu coração. Ele não conhecia os seus pensamentos. Porque o homem não tem a capacidade de conhecer as intenções do seu coração e nem dos seus pensamentos. Só o Senhor.
o homem não tem essa capacidade. Quando eu falo homem, às vezes mulher, por que não fala mulher? Não, porque a Bíblia fala muito homem, mas é o ser humano, somos nós. Independente de sexo. Seja homem, mulher, jovem, velhinhos, todas as idades. Não tem a capacidade de conhecer. Nem o coração e nem os pensamentos. Porque o coração do homem é enganoso. O próprio Deus fala. A palavra dele diz, o coração do homem é enganoso. Eu coloquei, ou seja, um homem e uma mulher de Deus não pode ser guiado pelo seu coração. Se você seguir o seu coração, se eu seguir o meu coração, e eu me colocar diante de que Ele venha me guiar, eu posso me perder, eu posso andar em caminhos que não é os caminhos do Senhor. Ou seja, aleluia. Um homem e uma mulher de Deus tem que ser guiado pela voz do Espírito Santo. É essa voz que nosso coração precisa ouvir, para que sejamos guiados por essa voz, a voz do Espírito Santo. Só Ele pode nos conduzir aos caminhos do Senhor. Só Ele pode fazer com que nós guardemos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Só um coração guiado pelo Espírito. Só um coração guiado pelo Espírito cumpre o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus cumpriu, que o coração dele era perfeito. É Jesus. No verso 24 do mesmo Salmos, olha lá Davi clamando de novo. Ó. Eita, Davi tinha um coração arrependido. Olha ele clamando, ele falando assim, ó. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, Senhor, tira toda a dureza do meu coração. Arranca toda a arrogância, toda a maldade. Senhor, toda a impureza, Pai, arranca do meu coração, para que eu siga o teu caminho, para que eu seja guiado no seu caminho, ou seja, pelo caminho eterno. Querido, nossos passos no Senhor é ser guiado pelo caminho eterno. Só chega à eternidade quem continuar pelo caminho eterno do Senhor. A eternidade, nossa, deve ser maravilhoso, né? Porque quando Jesus entrega a sua vida na cruz por nós, Ele subiu. E nós sabemos que hoje Ele mora na eternidade ao lado do Pai. As nossas vidas precisam desejar isso. Nosso coração precisa desejar morar ao lado do Senhor. Gostaria que o louvor pudesse subir aqui. Amém. Para a gente adorar mais um pouquinho. Para que nós venhamos entregar o nosso coração ao Senhor. Para que Ele quebrante. Para que Ele coloque o selo no nosso coração. Eu falei para o Senhor, Pai, essa palavra, quando eu comecei a estudar,
Tem uns dias que eu estava só lendo, não marquei nada, depois eu comecei a colocar no tablet. Eu falei assim, Pai, que essa palavra primeiro pegue o meu coração, para que eu consiga transmitir para a tua igreja, para os ouvintes, aquilo que o Senhor me falou. Amém? Se vocês quiserem ficar de pé, a gente vai adorar um pouco agora. Vamos adorar mais, celebrar mais o nome do Senhor. Porque essa palavra, coração quebrantado, é forte. Amém? Amém, gente? Eu vou só agradecer o Senhor aqui. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, revelou para mim, Senhor, sobre um coração quebrantado, contrito, que o Senhor revelou, Pai, um coração guardado no Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que a cada dia mais nós venhamos desejar a Tua palavra. Nós venhamos desejar, Senhor, anunciar o Teu Evangelho, anunciar as Tuas maravilhas, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa, de meus filhos, das minhas noras e pela Tua igreja, Senhor, que veio com seus ouvidos abertos para ouvir Tua palavra, com um coração para entregar ao Senhor nesta noite, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, para a honra e glória do Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, porque Tu és digno, Senhor, de que entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus.